Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana do dia 5 ao dia 11 de dezembro de 2021. Vamos dar uma olhadinha no nosso Mural de Notícias? Barroso determina obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid para quem chegar do exterior. Congresso do Chile aprova casamento gay e adoção por casais homoafetivos. Forró é reconhecido como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN. General Heleno autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia. Réus do caso da Boate Kiss são condenados. A nossa notícia de destaque é: Barroso determina obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid para quem chegar do exterior. Pessoal, de modo que em alguns pontos do globo a vacinação avança, de modo que em alguns países há uma resistência a esta vacinação, considerando também o surgimento de novas variantes, considerando também a preocupação com novas ondas aí de proliferação da doença, algumas medidas começam a ser tomadas no mundo. Tem país falando em vacinação obrigatória, outros com restrição de direitos, e aí a gente vai debater esta decisão brasileira, uma decisão do STF. Então, o que acontece? Foi uma decisão do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. E acho que aqui já é um ponto para a gente grifar, pensando em prova de atualidades. Luiz Roberto Barroso, do STF. O que o Luiz Roberto Barroso determinou? Determinou que o governo passe a exigir o passaporte vacinal a todos os viajantes que queiram entrar no Brasil. A gente está falando de estrangeiros. Então, estrangeiros que queiram ingressar no Brasil deverão apresentar o passaporte vacinal. É essa a determinação do Barroso, né? Determinou que o governo passe a exigir. Então, o governo passe a exigir o passaporte vacinal. O passaporte vacinal, pessoal, nada mais é do que um documento que comprova a imunização. É diferente do teste, né? Existe o teste para mostrar se você está ou não contaminado com Covid-19 e o passaporte vacinal, são documentos distintos. O passaporte vacinal é aqui, olha, é o documento. Eu estou imunizado, é o meu comprovante. Essa exigência, então, que o Luiz Roberto Barroso quer que o governo passe a exigir, tá? Para estrangeiros. Tudo isso acontece durante uma semana em que uma portaria do Ministério da Saúde, então o governo federal, tomou ali uma iniciativa, estabeleceu ali na sua portaria que estrangeiros deveriam cumprir 5 dias, né? 5 dias de quarentena. Então, quem não tivesse passaporte vacinal, 5 dias de quarentena. O ministro Luiz Roberto Barroso entende que esta quarentena para não vacinados vai criar um absoluto descontrole. Essa é a palavra, vamos grifar aqui, ó. A quarentena vai gerar um absoluto descontrole. Então, cabe ao governo exigir esse passaporte vacinal. Essa decisão do Barroso está associada a uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que pede que o governo cumpra determinações, orientações da Anvisa. A Anvisa estabeleceu algumas considerações que o governo deveria seguir, como o passaporte vacinal, uma fiscalização mais intensa, e a Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no STF. E aí, nessa decisão monocrática, Luiz Roberto Barroso determinou, então, governo, passe a exigir o passaporte vacinal para todos os viajantes estrangeiros que queiram entrar no Brasil. O Barroso disse, pensando em final de ano, férias, verão no Brasil, carnaval, todo esse cenário atrai um fluxo grande de pessoas para o país. E aí o Brasil, ao não exigir medidas mais rígidas de entrada, poderia criar um turismo para não vacinados. Então a medida também vai nessa linha de pensamento. Tá? Obviamente nós temos algumas exceções. Então algumas pessoas não vão precisar apresentar esse passaporte da vacina. São pessoas que não podem tomar vacina por motivos médicos, ou que estão em um país que não existe a vacina em larga escala para todos, ou por uma razão humanitária excepcional. Foram os pontos que o Barroso colocou. E até coloquei um falando nisso. Por que um falando nisso?
tudo acontece na mesma semana que o governo passa a exigir quarentena de 5 dias para viajantes não vacinados. Num bate-boca entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador do estado de São Paulo, João Dória. João Dória disse o seguinte: se o governo federal não implantar o passaporte vacinal, São Paulo vai. E aí teve uma troca de farpas. Então há um grande debate no momento sobre o passaporte da vacina. Faço uma outra chamada de atenção para vocês. A ministra Rosa Weber colocou esta decisão, colocou esta questão do passaporte vacinal no plenário virtual do STF. Então pode ser que ao longo da semana nós temos uma atualização, alguma novidade sobre o tema. Beleza, pessoal? Então pode perguntar na sua prova qual foi a determinação do Barroso. Passaporte da vacina contra a Covid para quem chegar do exterior, para estrangeiros. Beleza? Podem perguntar para você o nome do ministro que tomou essa medida. Luiz Roberto Barroso. Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando sequência ao nosso Top Atualidades, eu trago uma questão que envolve sociedade, envolve a América do Sul. Eu falo constantemente aqui no Top que todo fato que ocorre na América do Sul nós devemos redobrar a atenção, porque as bancas gostam desses fatos, gostam desse território, gostam dos países vizinhos, ok? Então, Congresso do Chile aprova casamento gay e adoção por casais homoafetivos, tá? No Chile nós tínhamos uma medida, uma possibilidade de união entre pessoas do mesmo sexo, união civil, mas os direitos não eram iguais. Por exemplo, a adoção não era permitida na legislação chilena por parte de casais homoafetivos. E agora, depois aí de 4 anos que isto é debatido no Congresso chileno, temos uma decisão. O Congresso aprovou projeto de lei que autoriza o casamento gay. Mas o que eu mais chamo a atenção não é este o fato, porque isso já era permitido, uma união civil. É que equipara os direitos dos casais homoafetivos e heterossexuais, inclusive a adoção. Tá? Esse é um ponto importante. Estas questões, quando aparecem na prova, geralmente são simples. Perguntam para você o nome do país. É mais ou menos assim que costuma cair. E como que você vai lembrar disso? Vai pegar o C. Tá? O C de Chile e o C de casamento, ok? Então, Chile aprovou o casamento, e aí o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e estabeleceu direitos iguais para casais homoafetivos e heterossexuais, tá? Beleza? É o 9º país, aí algumas manchetes que foram veiculadas junto, é o 9º país das Américas a legalizar o casamento homoafetivo e o 30º do mundo. Fica de olho, hein? Questãozinha agora, vai fazer prova no início de 2022? Esse é um tema para você estar atento. O tema tem relação com questão LGBTQIA+, e igualdade. Sugestão de leitura? Chile aprova casamento homossexual após 4 anos de espera. Agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, falar de cultura, temas culturais têm caído cada vez mais em provas de atualidades. Forró é reconhecido como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN. Tá? Então, o forró, pessoal, na verdade ele não é um único gênero musical, até o reconhecimento do IPHAN estabelece isso. Ele acaba sendo um super gênero, ele engloba outros gêneros. Então tem lá o chachado, o xote, vários elementos da cultura brasileira englobam o que nós chamamos de forró. Então forró é uma festa e um super gênero musical. E ele foi reconhecido agora como um patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN. Então, vamos destacar aqui, ó, forró, tá? Patrimônio cultural imaterial. E quando a gente fala em patrimônio cultural imaterial, entendam que são expressões culturais, são modos de fazer, formas, é um reconhecimento de que aquilo expressa a cultura brasileira. Tá? O forró, se você também for buscar um pouquinho de história, a prova pode perguntar isso, porque o enunciado destacou, é atribuída a sua origem ao estado de Pernambuco, tá? Ele, desde o século XIX, há registros de celebrações, de expressões, de festas, de bailes vinculados ao forró, mas no século XX, com o Luiz Gonzaga, é que ele acaba se espalhando pelo território brasileiro.
Então, a gente vincula muito o forró ao Nordeste, mas hoje ele está espalhado por todo o território brasileiro. Então, é o tipo de questão que vai te perguntar assim na prova. Qual foi a expressão, qual foi o gênero musical reconhecido pelo IPHAN como patrimônio cultural e material? É o forró. Lembro vocês ainda que em algumas semanas nós tivemos o mesmo fato ocorrendo com o repente, também representante da cultura nordestina. O repente foi considerado patrimônio cultural e material. E agora o forró. Toda vez que nós temos dois fatos semelhantes ocorrendo próximo, precisamos ficar de olho, porque a banca pode vir com uma questão dupla. Perguntar para vocês quais gêneros, quais expressões culturais brasileiras foram reconhecidas como patrimônio cultural e material. E aparecer as duas opções lá. Então, o repente e o forró. Ok? O tema tem relação com cultura brasileira, com patrimônio cultural, e deixei como sugestão de leitura patrimônio e material, para você entender um pouquinho mais sobre o que é isso. É a própria página do IPHAN. Agora, falo de sociedade, que vincula a questão ambiental, uma questão um pouquinho mais polêmica. General Heleno autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia. Então, quem é o General Heleno? Vou pegar a canetinha aqui para a gente grifar junto. Quem é o General Augusto Heleno? Ele é ministro, então, do presidente Jair Bolsonaro, e que atua no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. E o que o Heleno fez agora? Ele autorizou projetos de exploração de ouro numa região da Amazônia, numa região ainda virgem, uma região preservada. O fato não acontecia há 10 anos. Então isso chamou atenção. Essa autorização ocorre numa região ali de tríplice fronteira, tá? Uma região em que temos Brasil, Colômbia e Venezuela fazendo fronteira. É um local com forte presença militar, justamente por conta da fronteira. E chama atenção ainda mais um aspecto. Está na região do município de São Gabriel da Cachoeira. Tá, Márcio, e por que isso é importante? Simples. O município de São Gabriel da Cachoeira é considerado o mais indígena do Brasil. São 23 etnias abrigadas nesse território. Então veja bem, General Heleno autoriza projetos de exploração de ouro numa região inexplorada da Amazônia. Então temos aí uma questão ambiental. Aí vamos para uma segunda, tem uma questão social e cultural. É uma região que abriga 23 etnias indígenas. Vamos lembrar que o Brasil, na COP26, prometeu zerar o desmatamento até 2030. Então isso vai um pouco na contramão das promessas brasileiras na COP26. Ok? O tema tem relação com mineração, com questão ambiental, sugestão de leitura. Heleno defende garimpo na Amazônia. Continuaremos a mapear as riquezas. E a última notícia da semana é uma notícia de sociedade brasileira, uma notícia triste, né? Resgata aí na nossa mente um período, um fato desagradável, mas a gente precisa falar aqui em atualidades porque ele pode aparecer na sua prova. Lembram da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Em 2013, nós tivemos nessa boate um incêndio, né? 242 pessoas morreram, vou até grifar aqui para vocês, ó. 242 pessoas morreram, 636 ficaram feridas. O acidente aí, o incidente, aconteceu após a banda que animava a festa ali soltar um artefato pirotécnico. Aquele artefato pirotécnico entrou em contato com uma espuma que revestia a boate e aí acabou provocando um incêndio generalizado. As pessoas não conseguiram achar as portas de saída, perícias mostram que as saídas eram insuficientes, que os profissionais que trabalhavam ali não eram treinados para uma situação daquela. E aí, 9 anos depois do fato, nós temos a condenação de pessoas envolvidas, que participaram do evento. Nós temos sócios da Boate Kiss, um integrante do grupo musical, um auxiliar do grupo musical, então eles foram condenados, foram confirmadas as condenações deles por conta do caso da Boate Kiss. É o segundo maior
incêndio da história do Brasil, tá? Esse caso, o maior do estado do Rio Grande do Sul, foi um fato bem emblemático na época. Então, podem perguntar para você na prova, por exemplo, por que esses caras foram condenados, tá? Eles foram condenados por homicídio simples, com eventual dolo. Podem perguntar associado a qual caso essas pessoas foram condenadas. Ao caso da Boate Kiss. Ou uma questão ainda que eu posso vislumbrar aqui é perguntar o local. Esse incêndio na Boate Kiss, que agora nós tivemos condenados, ocorreu em qual município brasileiro? Ou em qual estado brasileiro? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Beleza? O tema tem relação com o caso Boate Kiss, incêndio em Santa Maria, sugestão de leitura. Réus do caso da Boate Kiss são condenados, quase 9 anos depois da tragédia. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Pessoal, desafio da semana em tela, uma questão elaborada pelo professor, uma questão bem bacana. Vamos dar uma olhada? A Nova Zelândia vai proibir a venda de interrogação para sua próxima geração, em uma tentativa de acabar com o consumo do item no país. Qualquer pessoa nascida depois de 2008 não poderá comprar interrogação durante toda a sua vida. A proibição consta em uma lei que deve ser promulgada no próximo ano. Então, olha o que nós temos, olha o enunciado. Vamos grifar? Pontos de destaque do enunciado. Nova Zelândia decidiu proibir a venda. A venda do quê? Interrogação. Para sua próxima geração. O enunciado diz ainda que qualquer pessoa nascida depois de 2008 não poderá comprar este elemento aí que foi vetado. A ideia é, então, acabar com o consumo da substância, do item, beleza? A Nova Zelândia, aí vem o comando da questão. A gente chama essa parte de enunciado, a segunda parte de comando. O comando da questão. A Nova Zelândia vai proibir a venda de... Opa! Então, qual item, qual substância, qual elemento a Nova Zelândia vai proibir? Alternativa A, álcool. Alternativa B, cigarro. C, maconha. D, antidepressivos. Ou E, ansiolíticos. O que você marcou? Pausa o vídeo aí rapidinho. Responde a questão pra gente. Respondeu? E aí? Ah, Márcio, estou na dúvida aqui, hein? Questão chatinha. Vamos para a resposta. Nova Zelândia proíbe venda de cigarros para as próximas gerações. Então, essa proibição vai constar numa lei que será promulgada em 2022. Então, a ideia é que a próxima geração da Nova Zelândia não tenha acesso ao cigarro, pelo menos não na forma legal. Pessoal, esse tipo de questão pode vir de duas formas. Da forma na qual eu apresentei para vocês, o enunciado destaca a Nova Zelândia e pergunta para vocês qual proibição ocorreu, ou então uma segunda possibilidade. Enunciado destaca a proibição da venda de cigarro e pergunta para você o país, Nova Zelândia. Para você lembrar, dica rapidinha. Vamos pensar o seguinte, Nova Zelândia, nova, não quer que as próximas gerações, ou seja, a nova geração, tenha acesso ao cigarro. Então, que a nova geração não tenha acesso ao cigarro. Isso só poderia ter ocorrido na Nova Zelândia. Fechou? Agradeço a companhia de vocês. Até a próxima semana, meus amigos. Um abraço. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!